Esta é a nossa Cesaline, uma reunião virtual para você. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre Jesus. Assim, convido a todos para nos concentrarmos nas lições e tratamentos que iremos receber. No primeiro momento, teremos uma lição preparatória, uma lição do Evangelho e suas respectivas explicações. No segundo momento, teremos o passe à distância e não esqueça de colocar um copo de água próximo para a fluidificação. E nesse momento, procure estar confortável em um lugar de sua preferência. Desligue os aparelhos que possam tirar sua atenção. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós, em nossos corações, em nossos lares, em nossos pensamentos e sentimentos. Que Ele nos guarde, nos proteja, hoje, agora e sempre. Com a oração que o Pai nos ensinou, daremos início ao tratamento da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, Senhor Jesus. A nossa leitura preparatória de hoje é do livro Conduta Espírita, de André Luiz, lição 22, Perante os Doentes, psicografada por Valdo Vieira. Perante os doentes. Criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança através de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Quando sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater a face dos enfermos, mas sim apresentar-lhes elevação de sentimento e fé, fugindo a exclamações de pena ou tristeza. O desespero é fogo invisível. Discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. Em nenhuma circunstância, garantir a cura e marcar o prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsidiados, sob a pena de cair em leviandade. Antes de tudo, vige a vontade sábia do Pai Excelso. Dar atenção e carinho aos corações angustiados e sofredores, sem falar ou agir de modo a humilhá-los em suas posições e convicções, buscando atender-lhes às necessidades físicas e morais, dentro dos recursos ao nosso alcance. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. Procurar com alegria, ao serviço da própria regeneração, o convívio prolongado com parentes ou companheiros atacados pela invalidez
pelo desequilíbrio ou pelas enfermidades pertinazes. O antídoto do mal é a perseverança do bem. Em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizeste. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 40. Vamos trazer a reflexão dessa leitura para o momento atual que estamos vivendo, a pandemia. Nesse momento de insegurança, medo, nossas vibrações ficam negativas e a doença se fortalece. Necessário é sair dessa sintonia e acreditar em dias melhores. Tudo passa. Vamos procurar vibrar confiança, positividade, com fé. No momento certo, a cura vem. Deus sabe o que precisamos aprender com tudo isso. A solução vai surgir no momento certo. Em qualquer outra doença, por pior que seja o diagnóstico médico, é preciso encontrar a fé que auxilia. Sem lamentações, temos que passar positividade e acreditar na cura com um sentimento verdadeiro de confiança. O nosso dever é auxiliar uns aos outros, fazer prece, ouvir, acolher e fortalecer o outro com o amor, com perseverança no bem, pois com os corações acalmados, as dores também se acalmam e os laços de convívio se fortalecem. Então, meus irmãos, vamos seguir com responsabilidade de levar bom ânimo, a palavra amiga, o abraço fraterno, que expande as fibras do coração com o nosso amor. E que Jesus nos envolva com sua serenidade e nos dê a sabedoria de entender esse momento. E uma boa noite de sono. Desejo a todos a paz de Jesus e gratidão por essa leitura de tanto aprendizado. Boa noite, fiquem com Deus e muito obrigada pela oportunidade da noite de hoje. Boa noite. O estudo de hoje se chama Família Pura Matemática. No livro Atravessando a Rua, Richard Simonetti nos traz um caso para ilustrarmos a nossa conversa de hoje. Este caso chama-se Compromisso Não Cumprido. Dona Flauzina quase poderia considerar-se uma mulher realizada e feliz. Espírita consciente, participante de obras assistenciais, 3 filhos íntegros e carinhosos, 8 netos adoráveis, ideias lúcidas, saúde razoável, situação financeira estável. O único problema era a cruz, que carregava no lar seu marido. Existia latente um profundo desentendimento entre eles, que eclodia vezes inúmeras em atritos e discussões acaloradas, que não raro descia ao nível da agressividade. Não que fosse má pessoa, era um homem até generoso, bom pai, caseiro, sem vícios, mas gênio difícil, um tanto impertinente, qualidades que Flauzina pareciam desenvolver-se na medida em que ele envelhecia. Só o Espiritismo me dá forças para aguentar o Gumercindo, proclamava enfática. Quero estar com ele até o fim, cumprindo meus compromissos. Então estarei livre, junto nunca mais. Assim foi, até o seu desencarne.
após 48 anos de convivência difícil, de retorno à espiritualidade. Já integrada na vida maior, Dona Flauzina analisava com o generoso mentor seus sucessos na vida física. Minha filha, dizia-lhe gentil, você levou existência proveitosa. Foi diligente, mãe de família, batalhadora nas lides espíritas, servidora da caridade. Traz bela bagagem de realizações, mas tem um problema grave, um compromisso não cumprido. Seu marido. Como? Interrogou a senhora com estranheza. Não fui fiel aos deveres matrimoniais? Não o suportei estoicamente durante quase meio século? Esse é o seu problema. Você o suportou apenas. No entanto, seu compromisso era bem diferente. Deveria harmonizar-se com ele, superando antigas mágoas remanescentes de convivência anterior, adotando a postura de quem carregava a pesada cruz. Você anulou qualquer possibilidade de aproximar-se dele, ajudando-o a superar suas idiosincrasias, com força da amizade. Faltou-lhe, minha filha, o exercício da caridade que silencia, que perdoa, que não guarda ressentimentos, que supera desavenças, e ele precisava muito de sua compreensão. É uma alma perturbada e neurótica, não obstante suas virtudes. Como você, de certa forma, contribuiu para que ele seja assim, em face de influências negativas que exerceu sobre seu espírito no pretérito, não vejo outra solução para o problema senão uma nova união entre vocês, em existência futura, repetindo as lições do matrimônio até que aprendam a conviver pacificamente. Após o encantamento do início, fatalmente surgem dificuldades de relacionamento na vida conjugal. Somos, na Terra, aprendizes incipientes na arte de conviver. No entanto, aqueles que atravessam o casamento, a ranger de dentes, como se submetidos à intolerável prisão, forçosamente reencontrarão o cônjuge em novas experiências matrimoniais, presos um ao outro por algemas de ressentimento, mágoa, aversão. Somente quando formados por flores de amizade os elos do casamento, desfrutarão os cônjuges a liberdade de decidir se seguirão juntos nos caminhos do porvir. Muitas vezes o lar, a família, nos dá a oportunidade de praticar a mais pura caridade. E realmente, desta forma como Jesus nos ensinou, a questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou também podemos dizer BIP, B-I-P, benevolência, indulgência e perdão. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio nos narra a seguinte passagem de Jesus. Estavam reunidos na casa de Pedro e o mestre amoroso nos diz: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, o que queremos dizer com tudo isso? Queremos dizer sobre os compromissos de que assumimos no lar. Queremos refletir sobre isso,
sobre a paciência, sobre a indulgência aplicada ao lar. Outro dia, conversando com Emerson, meu irmão de coração, estávamos refletindo sobre tudo isso. Quantas vezes, quando as nossas crianças eram pequenas, nós saímos para o trabalho, elas estavam dormindo. Quando chegávamos do trabalho, já estavam dormindo. E assim, pelo sustento nosso de cada dia, nós perdemos muitas coisas deles. E isso muitos de vocês viveram. Como temos visto, a nossa rotina mudou completamente. E se antes não tínhamos tempo para a família, agora sobra tempo. Hoje eu posso ver as crianças que não são mais crianças, posso almoçar com a minha família reunida. E continuando essa conversa, também estávamos falando sobre a quantidade de divórcios que tem ocorrido, que eles quase duplicaram nesses tempos. E sabe por quê? Porque ganhamos mais tempo com a família, ganhamos mais tempo de convivência, ou seja, ganhamos mais tempo com as imperfeições do outro, principalmente da esposa ou do marido. E esquecemos que ao casar, nós levamos o pacote completo. Não casamos apenas com a esposa, mas sim com a família dela e ela com a nossa, e principalmente casamos com as qualidades e defeitos dessa pessoa. E agora, com mais tempo para ver isso, muitos pensam: que pessoa é essa que está aqui do meu lado? Eu não conheço essa pessoa. E aí o ego fala mais alto. Eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Mas por que antes não via tudo isso? Vê o argueiro no olho do outro, mas não enxerga a trave no próprio olho. Enfim, via. Porém, a rotina do dia a dia era diferente, ia trabalhar fora, só nos encontrávamos alguns momentos, tínhamos uma vida social, saíamos com os amigos, etc, etc, etc. Ou seja, não tínhamos tempo para reparar os defeitos alheios. Não tínhamos tempo para olhar no olho. Defeitos, manias, todos temos. E hoje está fácil casar e separar. Eu caso, se não der certo, eu separo, arrumo outra. Porém, nos esquecemos dos compromissos assumidos e que teremos que arcar com tudo isso, mais cedo ou mais tarde. E Emmanuel nos relata isso no livro Há 2000 anos. Por uma armadilha das sombras, ele se afasta de sua esposa por 25 anos, achando que ela tinha lhe traído. E ela ficou todo este tempo respeitando seu casamento, dentro da sua dor e separação. E ele vivendo a vida, longe. Quando o amor fala mais alto que seu orgulho, e ele vai atrás dela para lhe pedir perdão, ela havia sido presa com os cristãos. E para proteger sua escrava, ela troca de roupas com a escrava e é jogada aos leões, junto com outros cristãos. Ele a reconhece, pois estava lá no momento, mas não dá tempo de fazer nada. E lá se vão mais de 2000 anos, e ele apenas pode visitá-la nos planos superiores. Não foi permitida uma reencarnação juntos. A sua redenção será através da sua obra. Como meu amigo Kleber diz, a vida é simples. É pura matemática, crédito e débito. Senão a conta não fecha. E mais cedo ou mais tarde temos que fechar as contas. Para quem já ficou no vermelho, sabe que é melhor pagar rápido, pois senão iremos pagar nossas dívidas com juros. E para esclarecer isso, a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos respondem: uma recrudência do egoísmo. Paulo nos diz nas cartas aos Timóteos: aprenda primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Segundo Emmanuel, no livro Pão Nosso, é impossível
auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva. Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Meu grande exemplo vem de meus pais. Antes de desencarnar, meu pai ficou internado. Eu e minha mãe estávamos revezando com ele no hospital. Ele não estava mais consciente, mas durante a sua última madrugada, ele melhorou e minha mãe e os enfermeiros estavam com ele nesse momento e perguntaram para ele, quem era aquela mulher que estava ali com ele. E ele disse que era a esposa dele, o amor dele. E assim que fizemos a troca, eu fiquei com ele. Mas eu notei que ele estava diferente, estava sereno. Beijei ele e disse que estava ali. Não respondeu. Talvez tenha feito algum movimento que eu não notei. E passou mais algum tempo, eu fiquei ali e ele desencarnou. Minha mãe cuidou e serviu meu pai a vida inteira, com amor e dedicação, assim como ela fez a minha avó. E às vezes eu fico pensando, será que conseguimos fazer isto? Abdicar do eu para servir? Se assim fizermos, não importaremos com os defeitos do outro. Passaremos a ver e valorizar mais as qualidades. E quando valorizamos as qualidades, estamos somando, multiplicando, dividindo e não subtraindo. Ou seja, pura matemática. Então, se está difícil a convivência, vamos olhar com outros olhos. Vamos deixar de lado nosso ego e praticar o diálogo. Mas, acima de tudo, vamos aprender a servir aos outros, mesmo que seja reclamando. E servir é a melhor ferramenta que Jesus nos ensinou. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Lucas capítulo 9, versículo 24. E mais uma vez, Jesus nos mostra para renunciar o nosso ego, o nosso orgulho. E o que fazemos na maioria das vezes? A cruz vai ficando pesada, chegam as dificuldades e vamos retirando pedaços dela, vamos subtraindo. Entenderam? Vamos subtraindo. Meu casamento está ruim? É mais fácil eu removê-lo. De novo, subtrair. Filho está difícil? Deixa ele para lá. Novamente, subtraindo. Muitas coisas realmente nós devemos remover de nossas vidas. Devemos remover a vaidade, o orgulho e principalmente o egoísmo. Não esqueça, lembre-se, voe, V-O-E, vaidade, orgulho e egoísmo. Estes defeitos nos prendem ao mundo material e permitem que os obsessores possam até nos controlar. E assim devemos combatê-los, assim como dizia Paulo sobre o bom combate. Mas lá na frente, precisamos da cruz completa para passar nos precipícios. E aí a cruz já não serve mais. De tanto que nós subtraímos dela, não serve nem para lápis, já não existe mais. E a historinha do início serve para nos dizer, nos alertar, que se não conseguirmos amar, vamos pelo menos suportar a nossa cruz, para termos possibilidade de uma próxima encarnação, podermos começar de novo e aprender a amar, não somente o próximo, mas primeiramente a nós mesmos, pois não damos nada a ninguém que não possuímos. E muitas vezes até sucumbimos nesta caminhada pela falta de fé. E para praticar o auto-amor, podemos começar a aprender a servir, pois assim estaremos subtraindo o nosso ego e, na verdade, estamos somando. Então, família é oportunidade de aprendizado,
oportunidade de perdão, oportunidade de exemplo, oportunidade de servir, oportunidade de somar, oportunidade de multiplicar, oportunidade de aprender a amar. Pois quem soma, ama. Quem ama, multiplica. Quem multiplica, divide. E dividindo, estamos fazendo a caridade. Feliz é aquele que parte e deixa para trás muitos exemplos. Feliz é aquele que parte e deixa saudade, porque soube dividir suas qualidades, porque soube multiplicar seus talentos. A paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Agora, nesse instante, vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos até Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Também pedimos o concurso de nosso anjo da guarda. Que a espiritualidade maior possa fluidificar nossa água com os remédios necessários ao nosso melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com o nosso merecimento. Seja qual for a situação de tua vida, não perca as esperanças. Que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora. E quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar, como sendo bem-estar na consciência. Se estás doente, ou alguém que conheças está enfermo, pede a Jesus com fé que o melhor será feito, de acordo com a necessidade e permissão de Deus. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa ser feito por nós. Sê amigo de todos em tua casa. Ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz. E responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca: a felicidade. E agora vamos fazer o Pai Nosso para finalizar o nosso passe, pedindo não só a nós, mas que todos que aqui estão em nosso lar, encarnados e desencarnados, possam receber essas bênçãos da espiritualidade maior.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. E que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.